Eu sempre tive minha carreira muito ligada ali com tecnologia, com inovação, e eu estava em busca de um mercado que tivesse uma oportunidade grande e que tivesse uma capacidade de disruptar, de fazer alguma coisa diferente. Quando eu estava olhando o que tinha na minha mesa ali, eu falei, consórcio, aqui tem uma oportunidade. Um mercado grande, um mercado robusto, com uma tecnologia ainda não tão robusta. E na época eu me juntei a Bazar com a missão de fazer uma transformação tecnológica. Então, poxa, se você ouviu uma ideia e fala assim, antecipação de crédito, vamos fazer. Para fazer uma cota, a gente sai aqui, abre no Excel e faz. Agora, para você fazer isso em escala, com um conjunto de dados, os dados eles nem sempre tão bons, e para você fazer isso de uma maneira que você consiga pagar o cliente muito rápido, isso só com muita tecnologia. E é aí que entra a inteligência artificial? Hoje, na Bazar do consórcio, se você entrar lá, né, e cadastra, quero vender minha cota, ao anexar o extrato, se é uma administradora parceira, só colocando seu CPF a gente já consegue extrair todos os dados. Agora, se a gente não tem uma relação direta, integrada com a administradora, ao passar um extrato para a gente, esse extrato passa pelo nosso motor de AI, que é o Bazar AI, e a gente já consegue extrair todos os dados dele, independente do formato disso. Esses dados eles enriquecem uma base que foi treinada para dar o melhor preço para aquele cliente. Porque tem todo um trabalho ali de construção do agente para fazer, primeiro, criar as perguntas certas que devem ser feitas para a AI, para ela me retornar os dados. E depois tem todo um trabalho para você treinar e fazer esse motor funcionar, que os dados alimentem mesmo e que se transformem no final do dia em resultado. Mas nos últimos 2 meses, a gente conseguiu analisar mais de 5.000 processos com a nossa AI. E na hora que a gente vai olhar o due diligence dele, qual que é o tempo que levou? Lembra dos 40 dias? A gente leva 2 minutos. Com 2 minutos, a AI lê, entende todos os documentos de 20.000 páginas. Na prática, o que vocês fizeram foi analisar um mercado que tinha, de certa forma, um filtro, né? Porque grandes instituições não buscavam os precatórios de menor valor porque sabiam que era um baita trabalho. Talvez o custo de oportunidade fosse muito alto. Então vocês expandiram o mercado, tornaram ele mais eficiente para quem está envolvido nele. E vou chutar aqui que provavelmente as decisões de probabilidade, valor estão mais assertivas também. Né? Nossa esteira, cada vez mais, ela tem menos dependência humana para ficar olhando, olha, isso está certo ou isso está errado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Acelera Aí. Meu nome é Diogo França, seu host nesse podcast, e hoje eu irei conversar com o Leonardo Fernandes. O Léo é CEO do Bazar Group, que desenvolve inovações de inteligência artificial nos mercados de consórcio e precatórios. Fique com a gente até o final, porque essa conversa vai ser muito interessante. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer receber você aqui com a gente. Prazer, Diogo. Obrigado por me receber, e poder contar um pouco mais da história da Bazar. Obrigado. Legal, imagina. O prazer é nosso, cara. Eu estava refletindo mais cedo. Aqui no Acelera Aí, nosso objetivo é trazer empresas de diferentes contextos, negócios, mercados, que usam inteligência artificial no seu dia a dia. E o seu negócio é bem diferente, né? Eu pensei da gente começar pedindo para você contar um pouco o que é a Bazar e também quem é o Leonardo, como que vocês se encontraram e como foi esse começo da história. Legal. Eu sempre brinco que, a Bazar é uma dessas empresas difíceis de explicar para sua família no Natal o que você está fazendo, E esse, inclusive, é um sonho meu, um dia conseguir chegar e ter aquele momento fácil, assim, Olha, é isso que eu faço, tal. Mas a Bazar, hoje é a Bazar Group, mas ela nasceu lá atrás como Bazar do Consórcio, ela nasce dentro de um fundo de investimento, através de uma oportunidade que foi vista, que dentro do mercado de consórcio, que já não é um mercado tão fácil, Não sei quem conhece ou não, mas o mercado de consórcio tem muitas peculiaridades. Existe uma necessidade dos clientes de conseguir antecipar de alguma maneira o valor que está ali na carta de consórcio deles. Então, se eles forem depender ali do tempo, do prazo, do sorteio, etc., é um pouco difícil de prever quando é que eles vão ter de volta esse valor que eles investiram na carta. A Bazar do Consórcio, em 2018, dentro do fundo, ela tinha como objetivo dar essa liquidez para esses clientes, e fazer uma conta ali de antecipação de crédito. Então, o cliente, ao longo de um tempo, ele acumulou o valor na carta. A vida como ela é, eu acho que ninguém que adquire um consórcio pensa assim, nossa, hoje eu acordei, quero um consórcio. Eu acho que a pessoa, hoje o cliente, ele tem basicamente 2 frentes. Existem muitos clientes que buscam uma forma de investimento, e existem muitos clientes que buscam um carro, buscam um imóvel,
como era a história lá atrás, né, quando os grupos começaram a se formar, uma história que a gente vem e aprendeu junto do Japão e etc. O cliente que busca um investimento, esse cliente ele muitas vezes está capitalizado, consegue fazer uma alavancagem, consegue usar ali as ferramentas do consórcio que não são ruins para obter seus objetivos. Agora, o cliente quer um imóvel, quer uma casa, quer um carro, esse cliente, né, na vida como ela é, muitas vezes ele acaba ao mesmo tempo, em paralelo, se endividando, precisando do dinheiro, acontecendo por alguma coisa, um acidente, e ele precisa resgatar isso de maneira imediata. Se ele deixar a dívida rolar, vai ficar maior que o valor da carta. Então a Bazar vem e oferece assim, poxa, o que você acha de transferir essa cota para mim, de me ceder esse crédito, e eu te antecipo esse valor, né, ou parte desse valor, amanhã, hoje, num Pix, né? Isso nasceu ali em 2018, a gente foi, né, tentando ali observar as necessidades do mercado e também as necessidades da própria administradora. Porque do consórcio, né, qual que é o objetivo? A gente formar um grupo, esse grupo ele ser saudável, todo mundo pagar as suas parcelas, todo mundo ser contemplado e todo mundo ser feliz. Que a administradora é feliz, o consorciado é feliz e o grupo, por si só, ele fica saudável. Na hora que você tem uma inadimplência muito grande, esse grupo vai perdendo saúde, então é preciso buscar novos participantes, né? Para a administradora isso é ruim, ela vai perder receita na forma de taxa de administração. Tudo isso acaba sendo simplificado se, no lugar desse cliente que não deseja mais, eu oferecer liquidez para ele e ele sai feliz, ele fala, poxa, consegui encerrar minha relação aqui rápido. E, para a administradora, eu assumo o lugar desse cliente e eu assumo também as obrigações desse cliente. Então, eu consigo contemplar essa cota, consigo continuar pagando e a administradora não perde receita. E com isso também a administradora ela acaba não tendo que buscar um outro cliente no mercado, que é um custo de aquisição alto, um mercado ainda muito telefone, né, muito ir na boca do caixa, vender e etc. Então tudo isso ali na Bazar do Consórcio, né, foi por onde a gente começou lá atrás em 2018, e aí é uma história já de hoje, né, quase 6 anos, né, a gente já tem mais produtos, a gente já fez um monte de coisa para o mercado de consórcio, a gente tem parcerias com muitas administradoras, e o meu destino com a Bazar, né, ele se cruza em 2022, né, a gente estava procurando ali naquele momento, a gente não, né, não fazia parte, mas a Bazar estava procurando alguém para apoiar ela dentro do braço de tecnologia, e eu sempre tive minha carreira muito ligada ali com tecnologia, com inovação, e eu estava em busca de um mercado que precisasse assim, que tivesse uma oportunidade grande e que tivesse uma capacidade de disruptar, de fazer alguma coisa diferente. Quando eu estava olhando o que tinha na minha mesa ali, eu falei, pô, consórcio, aqui tem uma oportunidade. Um mercado, né, grande, um mercado robusto, com uma tecnologia ainda não tão, né, robusta. Quantas vezes a gente lê uma notícia assim, inovação no consórcio, alguma coisa assim, são poucas empresas atuantes, eu falei, pô, isso me interessa. E na época eu me juntei a Bazar com a missão de fazer uma transformação tecnológica. Então, poxa, se você ouviu uma ideia e fala assim, antecipação de crédito, vamos fazer. Para fazer uma cota, pô, a gente sai aqui, abre no Excel e faz. Agora, para você fazer isso em escala, com um conjunto de dados, os dados eles nem sempre tão bons, e para você fazer isso de uma maneira que você consiga pagar o cliente muito rápido, isso só com muita tecnologia, e foi a virada que a gente começou a fazer. Ao final mais ou menos ali, na metade de 23, né, o atual CEO, o antigo CEO, na verdade, né, ele me chama para conversar e fala, poxa, eu queria que você assumisse. Eu gostei dessa pegada, acho que faz sentido, acho que é uma coisa diferente em relação àquilo que a gente está colocando. Ele assumiu uma posição no board, né, e aí eu assumi, mas eu pensei assim, pô, eu não quero construir uma empresa que tenha como tese alguma coisa que não seja muito centrada na tecnologia. Então, né, fui ali para a caverna, rabisquei parede, desenhei as teses e percebi que existe um movimento hoje em relação a transformar negócios impossíveis em cotidiano. E isso está sendo feito porque se a gente pegar as teses atuais de empresas, etc., essas teses não faziam sentido antes da linguagem natural, né? Isso que a gente está vendo. Então, dentro ainda daquilo que a gente faz na Bazar, que é adiantamento,
voltei com uma tese nova, falei, poxa, se a gente podia atacar outros nichos de mercado, foi aí que a gente entrou no Bazar do Precatório e agora a gente está entrando com soluções para blockchain, com AI, né? E a gente funda o Bazar Group com uma tese e uma proposta completamente nova, que é exatamente essa anterior, né? Que é transformar a vida das pessoas, né? A vida financeira das pessoas e transformar também o impossível em algo cotidiano dentro desses mercados, né? E aí acho que agora no papo a gente vai poder entrar mais, mas foi mais ou menos dessa fusão, né? Dessa minha expertise e dessa minha vontade de atuar num mercado grande, mas com possibilidades de inovação, junto a essa questão da AI e de, poxa, como é que a gente faz isso que não dá para fazer sem algo novo e algo inovador no final do dia, né? Perfeito. Cara, achei super interessante, assim, e engraçado que eu comecei comentando que o teu negócio é diferente, quem tá de casa talvez esteja na dúvida até do que é precatório e consórcio, né? Pensei talvez de explorar um pouquinho esses dois. Aí a gente vai derivando, porque eu sei que, por exemplo, vocês usam inteligência artificial em algumas fases desses processos, né? Legal. Vou começar bem do fundamental. Eu sei que consórcio talvez seja um pouco mais popular, né? Basicamente, igual você comentou no começo, a pessoa ela tem que mais ou menos saber o bem que ela quer, seja um carro, uma moto, uma casa. Ela entra num grupo e começa a pagar uma graninha mensal ali. Só que tem um quê de temporalidade, né? Não quer dizer que ela vai receber o valor total em pouco tempo. Então acontece às vezes a pessoa ter que esperar muito e precisar da grana antes. É isso aí que é nesse momento que o bazar do consórcio entra, Isso, né? exato, né? Quando eu explico um pouco o que a gente faz, né? Eu costumo começar das maneiras que a gente tem para comprar um ativo. Poxa, quero ter um carro. Existem 3 maneiras para você comprar isso, basicamente. A primeira é fazer igual nossa vovó ensinou, coloca todo mês lá no nosso porquinho, pode ser um porquinho digital hoje em dia, né? Numa conta e tal. E todo mês a gente coloca lá, quando você completou o valor total, você paga à vista e ótimo. Agora, isso demora. Então, então existem outros mecanismos para a gente antecipar essa data. Um deles é o financiamento clássico, só que o financiamento ele exige uma entrada, e essa entrada pode chegar de 30% a 50% do valor do bem, e né, você tem hoje no Brasil uma taxa de juros alta. A outra é uma ideia que soa como a melhor ideia do mundo, que é, pô, vamos juntar aqui nós, a gente faz um grupo, cada um paga uma parcela pequenininha todos os meses, e todo mês pelo menos um é sorteado, e o nome disso é consórcio. Só que pelas regras que existem hoje no mercado, existem algumas armadilhas, né, que faz com que a taxa de cancelamento desse mercado seja muito alta. É um mercado que, poxa, as pessoas entram no grupo, mas só 50% delas chegam ao final e retiram esse bem. Nossa, é alto, não imaginei que fosse tanto. Exato. Então só metade da galera realmente chega no final e... Exato. E por que só metade chega, né? O primeiro motivo é porque a gente está jogando contra a inflação. Se você está comprando um bem, esse bem corrige contra a inflação todos os anos. Mas a gente sabe que nem sempre o nosso rendimento corrige contra a inflação. Então a parcela que era 1.000 passa a ser 1.100, passa a ser 1.250, passa a ser 1.500. Num projeto de uma casa, a parcela de 5.000 pode terminar 10, 12, né? Então isso faz com que, poxa, a parcela que cabe no meu bolso agora, não sei se cabe daqui 2, 3 anos. Entendi. O consórcio ele não tem juros, né? Ele tem uma taxa administrativa da administradora, isso, mas ele corrige pela inflação. Corrige pela inflação, exatamente. Entendi. O segundo ponto é a questão do número de participantes. Então, eu penso assim, poxa, eu vou ser sorteado com certeza. Como não? Eu sou sortudo? Né? Mas na prática é 1 sobre 1.000, às vezes, no grupo iniciante, 1 sobre 4.000. Então, você vai demorar e você precisa se planejar e precisa saber disso, né? E acho que o terceiro elemento mesmo é o principal motivo, assim, será que esse ativo é de fato, será que esse ativo, né, será que essa maneira de fazer isso é a maneira ideal para mim? Então, o ideal seria a gente fazer um estudo preliminar antes de você entrar no grupo de consórcio e entender, pô, de fato eu consigo absorver ao longo de todos esses anos e eu vou estar, né, comprometido para não perder dinheiro. Mas agora, como esse produto ele é um produto de balcão, um produto vendido, né? Eu ia demorar aqui para explicar mais ou menos 1 hora para entrar aqui Nos detalhes nos dele, detalhes. né? Bastante coisa. E às vezes a venda acontece em 10, 5 minutos, uma coisa assim. Então o cliente acaba entrando nisso, acaba pagando, chega uma hora que esse negócio está tão pesado que ele precisa desse dinheiro por algum motivo e ele não consegue liquidez, porque a única maneira de você tirar o dinheiro da cota de consórcio é ou você transferir para outra pessoa, então você tem que procurar alguém no mercado que queira assumir a sua cota, ou você ser sorteado no grupo das excluídas, que aí você vai participar do sorteio da Assembleia e você continua na mesma dinâmica. Então a Bazar do consórcio ela entra neste momento e fala assim, calma,
existe uma saída para você, vamos conversar. Né? E claro, isso tem toda uma dinâmica, você vai tirar parte desses valores, não tem como resgatar os valores por completo, mas é uma alternativa para quem precisa desse dinheiro de maneira momentânea. Perfeito. O cliente, na prática, ele está pagando pelo tempo, né? Pela liquidez dele. Exato, exatamente, né? Então, em vez de você pensa num grupo de imóvel que você fechou um grupo de 10 anos, em vez de você esperar aí de 3 a 7 anos para resgatar, dado que você já pagou 3, né, de 3 a 10 anos, você consegue tirar amanhã num Pix esses valores, mas vai ter um desconto por causa do dinheiro no tempo, né? E quando ele tira, eu imagino que tem uma análise, eu acho que é o teu primeiro ponto, né, lá do início da nossa conversa, existe uma análise da administradora sobre talvez a capacidade de pagamento para autorizar que essa cota seja transferida para a Bazar. Exato, né? A administradora, ela pode, nesse momento, né, fazer uma análise do, poxa, você está transferindo crédito para essa pessoa física ou jurídica, ela tem capacidade de assumir essa dívida? Não uma dívida, né? Ela tem capacidade de assumir esse consórcio e continuar pagando? Estando com a Bazar do consórcio, isso é muito mais transparente, porque essa relação já está dada, a gente já tem o relacionamento e etc, né? Então, essa análise de crédito ela já é muito mais fácil e facilitada. Legal. E é aí que entra a inteligência artificial na Não, Bazar, não é não? aí, não é aí. Essa parte, eu costumo dizer, e brinco internamente, que, poxa, essa é a melhor tecnologia de 2016. 2016. Que a gente chega, faz um crawler ali, ou seja, raspa as informações, pega ali, transforma, faz uma ETL, né? Para quem não sabe muito de dados, mas uma ETL seria eu extrair os dados de um lugar, transformar e colocar em outro, né? Então, tudo isso, poxa, um bom engenheiro de 2016 faz, e é por isso que hoje vira commodity, né? A brincadeira funciona mais ou menos assim. Pensa que antes você tinha uma empresa que fazia o armazenamento do produto, você tinha uma outra empresa que fazia o transporte, você tinha uma outra empresa que fazia o pagamento. Aí o Mercado Livre, para dar um exemplo, ele foi e hoje em dia ele faz as 3 coisas, né? E aí ele falou, poxa, mas será que eu consigo ganhar dinheiro vendendo isso aqui? E aí hoje em dia a gente faz uso, e você quer subir um e-commerce, virou commodity, né? Subir seu site, colocar seu produto, pagamento, etc. Você faz isso hoje numa tarde com o ChatGPT. Então, você fazer essa mesma esteira que eu estou falando aqui não é o difícil. Né? O difícil é você fazer isso com dado ruim, o difícil é você fazer isso com as informações completamente descasadas, sem nenhuma padronização. Né? Eu costumo brincar dentro de casa que, pô, se o dado é bom, eu nem quero entrar. Porque o dado é bom, todo mundo vai participar, vai todo mundo querer comer um pouquinho. Agora, quando o negócio tem dado desorganizado, né, precatório, então, que às vezes é um processo de 2.000 páginas digitalizado com foto, quem vai querer se meter com isso, né? Eu quero. É aqui que eu quero estar. O consórcio, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Então, hoje, na Bazar do consórcio, se você entra lá, né, e cadastra, quero vender minha cota, ao anexar o extrato, se é uma administradora parceira, só colocando seu CPF a gente já consegue extrair todos os dados. Agora, se a gente não tem uma relação direta, integrada com a administradora, ao passar um extrato para a gente, esse extrato passa pelo nosso motor de AI, né, que é o Bazar AI, e a gente já consegue extrair todos os dados dele, independente do formato disso. Esses dados eles enriquecem uma base que foi treinada para dar o melhor preço para aquele cliente, né? E essa é a grande diferença competitiva, porque eu consigo trabalhar sempre com a minha oferta máxima, né? Dado que a Bazar ela presta serviço para os fundos, o que eu quero dizer com isso? Acho que também a gente pode entrar, mas o dinheiro, né, para a gente comprar as cotas, ele vem de um fundo de investimento, então a Bazar presta serviço para esses fundos, eu consigo trabalhar com o preço máximo para o cliente. E aí eu diminuo muito o meu custo em relação a, poxa, não preciso mais ficar lá precificando cota. A velocidade para o cliente é muito alta porque você tem um preço instantaneamente, né? Você não precisa ficar, poxa, minha equipe está analisando, em 3 dias entra em contato com você. Às vezes o cliente cadastrou no domingo à tarde no sofá, quero vender minha cota. Aí a equipe entra em contato com ele na quinta-feira que vem. Por e-mail, Aí aquele ele que ele fala, nem lembra a senha, assim. Putz, eu lembro dessa empresa, mas não sei que você foi no meio disso ou daquilo, ou da dancinha, né? O que aconteceu ali no Instagram dele, que chegou ele a cadastrar. Então, isso gera uma instantaneidade para esse negócio acontecer. Da sequência também é feito por AI. Então, poxa, na hora de fazer toda a parte contratual,
preenchimento das informações, escritura das minutas, cadastramento em cartório, etc. Tudo isso também é feito por AI quando cabe, né? Então a gente usou a AI para fazer um processo que era impossível ou que ia ter uma escala humana muito alta, para ele ser automático e fazer isso acontecer de maneira linear, né, e multiplicando os agentes. Então, poxa, hoje, se eu cadastrar 1 milhão de cotas, eu consigo atender elas no mesmo tempo. Coisa que se a gente vai para um período anterior, né, dado que não existe um padrão, né, eu ia precisar de um humano lá, fazendo, poxa, esse PDF aqui, essa é a taxa de fundo comum pago, então eu ia gerar uma fila, né? Então acho que é aí que, no consórcio, a AI entra, mas o mais legal mesmo é AI no precatório, que é a tese mais nova e é a parte mais interessante, né? Uma dúvida aqui nesse processo que você citou do consórcio, antes de comentar do precatório, então na prática, hoje as próprias administradoras, eu entendi, que imagino que elas forneçam algum tipo de API se vocês forem parceiros, por exemplo. Aí quando o cliente se cadastra ali, informou o CPF, chutando aqui, vocês conseguem pegar as informações e aí trabalham mais na ótica de precificação, porque os dados já vêm. Mas a IA já começa, então, por exemplo, lendo uma imagem, um PDF, alguma coisa assim. Então, vocês usam esse tipo de inteligência e vocês consomem de fora para desenvolver dentro de casa? Como é que foi o desafio de implementação lá Não, disso? legal. Também costumo brincar que o gênio foi quem inventou, né? A pessoa que pegou e transformou as palavras em vetores, indexou e conseguiu criar os algoritmos lá do Google, do Transformer. A partir daí, a gente está vivendo uma era que a gente ainda não sabe onde vai dar, mas se a gente abrir o LinkedIn agora aqui, Diogo, você vai ver lá, não sei quem lança Gemini 4o, que agora consegue ler milhões de tokens em menos tempo, né? O que eles estão fazendo na prática? Isso aí nada mais é do que diminuição de custo para o uso de AI e popularização. Então a gente consegue mandar mais informação para a AI, ela consegue indexar mais rápido e melhor, né? Então os algoritmos hoje, quem está fazendo são essas empresas grandes, acho que devem ser 5 ou 10, o resto são segunda camadas de empresas que estão trabalhando em cima disso para produzir, né, algoritmos. E aí eu sempre tentei fugir do básico, né? Porque quando a gente começa a falar dessa nova AI, né, que é o que a gente vê com a linguagem natural, poxa, vamos fazer um chatbot. Só que o chatbot, né, com todo respeito a todas as empresas que fizeram, eu acho que vai entrar naquele caminho da comoditização. Então, o que eu tentei buscar foi como é que eu faço uma AI que ela é única, né, naquilo que ela faz e aonde ela coloca. Do ponto de vista do consórcio, isso é mais difícil, né? Porque o que eu preciso para precificar uma cota? Preciso do extrato. E o extrato, eu acho que vai cair um dia no chatbot. Toda AI vai ser capaz de ler, vai ser tão simples quanto você anexar no ChatGPT. Só que se você fizer isso hoje, os dados vão vir incorretos. Porque tem todo um trabalho ali de construção do agente para fazer, primeiro, criar as perguntas certas que devem ser feitas para a AI, para ela me retornar os dados. E depois tem todo um trabalho para você treinar e fazer esse motor funcionar, que os dados alimentem mesmo e que se transformem no final do dia em resultado, né? Então, aqui dentro do consórcio, a gente acabou escolhendo, poxa, você me manda o seu extrato, eu crio aqui os agentes que vão fazer as perguntas, esses agentes são agentes de AI, então é a própria AI construindo as perguntas que ela tem que fazer para ela mesma, e aí ela vai testando e vendo o que faz sentido, e ela mesma vai calculando aquilo que a gente chama de algoritmo, então a gente treinou ali uma inteligência artificial para fazer isso, e no final ele me diz, olha, o resultado dessa análise é isso aqui, que é completamente diferente você chegar e falar, qual que é o saldo comum pago dessa cota? O ChatGPT ele pode alucinar, ele pode ChatGPT, enfim, a inteligência artificial de preferência, né? Mas a gente não trabalha com a camada de baixo, né? A gente não faz o algoritmo, a gente cria os produtos que com o algoritmo eles são capazes de existir, né? Não, perfeito. Esse é um tema que eu gosto bastante. A gente algumas vezes discutiu ele aqui, mais ou menos nessa ótica aqui no Acelera aí, que é a diferença entre você fazer inteligência artificial e usar a inteligência artificial. Uhum. Na prática, até a gente lançou um MBA aqui na XP Educação há alguns dias, focado no desenvolvimento de lideranças aptas a conduzir inteligência artificial nos seus negócios, e o grande intuito é ensinar a usar a inteligência artificial, assim como vocês estão fazendo. Porque se a gente for entrar na camada mais de baixo, talvez nem seja o foco do business, né? Pô, vou fazer um negócio muito mais complexo para resolver um problema, mas tem uma ferramenta ali do mercado que já me atende, que facilita a construção de um agente de IA,
imagino que vocês tenham ganho um caminhão de tempo aí, muito tempo, e foi direto à resolução do problema, né? Sim, sim, acho que sim. Acho que isso fica mais evidente no precatório, que foi onde a gente concebeu essa ideia, né? Hoje em dia a gente usa tudo que a gente construiu na Bazar do precatório, né? Acho que, explicando aqui a grande ideia, né? A gente tem o guarda-chuva do Bazar Group, né? Ele tem soluções tecnológicas para o mercado financeiro embaixo disso. Então a gente tem a Bazar do Consórcio, que é a empresa que faz o adiantamento em valores de cotas do consórcio. Então, poxa, para o cliente alivia muito a dor de ter que esperar, é liquidez imediata, é entrar lá, indicar a cota para a gente, anexou o extrato, você já tem um preço, né? E esse preço pode olhar, é a máxima que você vai encontrar no mercado, né? Como a gente optou ao longo do caminho de terceirizar esse serviço para os fundos, a gente tem sempre um preço bom para oferecer para os clientes, então essa é uma ideia muito legal. A gente tem a Bazar do Precatório, e a Bazar do Precatório, acho que a gente depois vai entrar aqui, acho que a gente ainda não falou o que é o Eu ia precatório. te perguntar isso, assim, o que é precatório? Para mim é até mais nebuloso, assim. Mas ela faz o adiantamento de valores também para os clientes que possuem um precatório, e aí já te conto o que é. E por último, a gente tem na verdade são dois braços, né? A gente tem a Bazar AI, responsável por suportar toda a estrutura com AI, e ele já é um software, vai ser um software que a gente vai estar lançando nos próximos meses. Ah, que legal, um software... segmento de negócio em si. Exato, e ele faz uma coisa muito única em relação à análise jurídica identificar dentro de um ativo se ele é bom ou não, né? E é um serviço mais completo para essa área, e ela cria tecnologia para as outras áreas. E eu tenho um último braço de inovação, né? Esse braço a gente chama internamente de Starships, e essas Starships elas atuam com como a inteligência artificial aliada à blockchain pode disruptar os outros segmentos. Então a missão dessa última área é fazer com que as demais áreas não existam mais, né? Porque, poxa, se a gente pensar num consórcio hoje, esse consórcio, como a gente falou antes, né? Por que os dados do consórcio eles são desorganizados e etc? Porque na hora que a gente começou a fazer toda essa parte tecnológica, né? E hoje as grandes administradoras, muitas delas são bancos, a gente foi colocando e o consórcio sempre foi ficando, né? Não, consórcio depois a gente vê, consórcio depois a gente Nunca vê. foi a prioridade. E ainda não chegou a hora dele. Hoje em dia a gente está integrando, né? Então a gente pega algumas empresas tentando fazer esse sistema ficar legal, mas ainda dentro de um esqueleto não tão tecnológico. Então tem muita oportunidade de disrupção aqui, e essa última parte é responsável por observar e analisar tudo isso. A gente está atuando muito forte dentro de blockchain, tem um time interno dedicado, né? E são times pequenos, rápidos, times assim, eu costumo dizer que se a gente pedir lá uma pizza, tem que alimentar todo mundo, então não pode ter, se tiver que pedir duas, já, poxa, tem muita gente nessa sala, né, e é time com liberdade para errar, testar, quebrar tudo, né, às vezes a gente entra lá e fala o que vocês estão fazendo, meu Deus, aí dá um jeito, né, mas é um time muito rápido. Voltando para a Bazar do Precatório, qual que foi a grande ideia, né? Poxa, vamos supor que seu pai ou um irmão seu trabalhou como segurança noturno aqui prestando serviço para a Universidade de São Paulo. E aí ele vai olhar o elite dele e fala, poxa, o adicional noturno nunca me pagaram. O Estado nunca me pagou isso. Aí ele entra na justiça. O juiz fala, pô, é verdade. Nunca pagamos esse adicional noturno. O que acontece a partir daí? Não é que, né, tem alguns casos, óbvio, RPV, dependendo do valor, se é uma ação pequena e etc, você consegue colocar. Mas se essa ação é grande, vamos supor que você nunca recebeu na vida esse adicional noturno, o Estado diz assim, legal, te devo, pago quando der, entra na fila. E ele emite para você um ofício precatório, que nada mais é do que um ativo financeiro que tem um valor a ser recebido e corrigido pela inflação ali do período. Então, entra mais ou menos no mesmo campo do consórcio. Um recebível futuro. Exato, é um recebível futuro. Só que você tem diversas fases desse processo. Então, você vai ter uma fase ali que o processo ainda está sendo analisado com o juiz, as contas estão sendo feitas e você está pensando, poxa, quanto será que tem para receber, se vale ou não vale o processo. Depois entra na fase de execução. E ali não tem mais o que fazer, é esperar, né? Agora é pagar. O que acontece? O mercado de precatório, né, dado esse seu caráter, ele é um mercado muito grande, né, e um mercado assim, dado a justiça brasileira que a gente tem, ele é um mercado
que só cresce, né? Porque a gente não consegue acelerar os pagamentos. Inclusive, a gente teve algumas PECs e algumas discussões no governo atual sobre isso. Esse não é o mérito do ponto, mas o mérito existe uma oportunidade aí, e onde é que está essa oportunidade quando a gente foi analisar esse mercado? Se a gente fosse entrar para competir com os grandes bancos e grandes assets, etc., eles estão mirando em qual tipo de ativo? No ativo filé. O que é o ativo filé? Um ativo grande, um ativo de fácil análise jurídica, e que, poxa, eu consigo investir muito dinheiro e fazer a mesma lógica que eu fiz lá no consórcio. Então, vou lá, te adianto esse capital com um deságio e espero na fila para receber e consigo retirar esse dinheiro, né? A mesma lógica do consórcio. Só que a pessoa endividada, que tem um precatório pequeno, que precisa receber esse dinheiro e que, de fato, vai salvar a vida deles, esses estão desabastecidos. Não adianta esperar o governo ter dinheiro, pode ser que outro governo espera, atrasa. E por que essas pessoas não têm, né, de um fundo, de algum lugar, uma oferta na mesa? Porque para você fazer a análise se aquele ativo é um ativo bom ou ruim, é muito difícil. Imagina que na peça processual do seu pai, teve um monte de sentenças, são 20 mil páginas. Ele não foi na USP, foi no interior de Bragança Paulista, num lugar onde, poxa, ainda não foi digitalizado, o processo está lá, parado. Como é que você vai pagar um advogado, às vezes, né, para um ativo de 200, 150 mil reais, né, para analisar e tal, e ver, e às vezes o lucro que você vai ter naquele ativo já deu tempo, e, poxa, está chegando mais ativo, como é que você coordena? Então, uma peça dessa demora 40 dias, às vezes 50 dias para você fazer o due diligence e fazer assim, pô, legal, esse é um ativo filé, esse não é. Pensa num de 200 milhões, vale super a pena. Num de 2 milhões, deve valer. Mas agora, num de 150, 100, 70, 20 mil reais, não faz sentido, né? Então, na verdade, se você entra aí no site, se você vai procurar, as pessoas falam, compra acima de tanto. E eu falei, poxa, aqui que está a oportunidade. E como é que está a oportunidade? A oportunidade está em eu construir uma inteligência artificial capaz de indexar todos esses processos, ler, extrair e tomar a decisão correta como um advogado faria. E eu consegui criar isso em escala, porque aí eu reconheço qual ativo é bom e qual ativo não é, e aí esteira eu já sei fazer, porque esteira eu já fiz no consórcio. Esteira é 2016. Agora eu estou falando de um negócio que faz sentido. Então a gente, nos últimos 6 meses, fez isso ainda muito stealth, assim, muito pré-launch, né? Esperando o lançamento. Mas nos últimos 2 meses, a gente conseguiu analisar mais de 5 mil processos com a nossa AI. E na hora que a gente vai olhar o due diligence dele, qual que é o tempo que levou? Lembra dos 40 dias? A gente leva 2 minutos. Com 2 minutos, a AI lê, entende todos os documentos de 20 mil páginas, fala, olha, isso aqui é uma sentença, isso aqui é um embargo, isso aqui... Ela identifica o documento, ela te destaca as principais perguntas, é uma lista de mais de 50 perguntas que você tem que fazer para o processo. E por que tem esse risco? Porque, poxa, você tem que ver se o processo é daquela pessoa, se o processo tem herdeiro, se o processo pode ser embargado por algum motivo. Você depois tem que analisar a pessoa que está fazendo a sessão. Então, vou ter que analisar seu pai e dizer, nossa, ele tem dívida. Por algum motivo, a justiça brasileira pode tomar esse precatório e dizer, olha, não, na verdade, esse precatório não poderia ter sido vendido porque ele tem que pagar tal ente, tal empresa. Então, tudo isso que demorava 40 dias, hoje a gente demora 2 minutos para fazer, e a gente montou, de fato, uma inteligência que é capaz de produzir as perguntas corretas, responder e tomar decisão a partir disso. E tudo isso é incorporado na Bazar AI com um estilo bonito e que mostra, né, para o advogado a recomendação com a estatística de acerto. Fala, olha, eu tenho 98% de chance de comprar isso aqui e de um negócio funcionar. Como que a gente testou isso? Né? A gente pode mudar de pergunta, mas é que eu me empolgo na hora de falar sobre isso. Essa seria minha próxima. Para quem tá de casa, o Leonardo tinha me contado essa história, eu lembro dessa, e ela é bacana, eu ia te pedir para contar aí para todos. A gente juntou, né, e falou assim, poxa, a gente é muito conectado a um fundo, né, e a gente chamou os advogados especialistas desse fundo, colocou ele na mesa com 2 pessoas boas de tecnologia, que sabem usar Google Sheets, fazer extração de PDF, pessoas que são super letradas, e 2 desenvolvedores da inteligência artificial, né? E essas pessoas ali eram 4 grupos. A gente colocou 3 grupos com o advogado que sempre lê e essas pessoas, e colocou um grupo com os nossos estagiários. As pessoas que nunca tinham visto nada, pessoa ali do consórcio, falar de precatório, assim. Nunca tinham ouvido, e a gente colocou uma lista com as missões. Ó, vocês têm que procurar isso aqui.
esse precatório tem ou não tem herdeiro? Esse precatório, quantas são as pessoas que são partes dessa ação? Esse precatório já foi cedido? Pergunta simples dentro da nossa lista de 60. E a gente falou assim, olha, vocês têm 30 minutos para fazer essa análise, era uma lista de 10 perguntas. A taxa de acerto do pessoal, dos estagiários, foi de 100% com a AI. A taxa de acerto de nenhum dos outros grupos foi de 100%, porque era de fato, poxa, peças difíceis, 20 mil páginas, e a gente sabia, e em geral demora mesmo, um negócio que passa por muitas pessoas. Mas o mais legal era a postura. Enquanto uns estavam, tipo, lá olhando, passa a tela, tá, 4 braços, 4 computadores, um pesquisa isso, um pesquisa aquilo, os estagiários estavam todos eles tomando Coca-Cola, olhando pro computador, rindo, né? Porque é simplesmente um bate-papo, é como você mandar uma mensagem e você ter essa informação. E aí acho que muitas pessoas têm que pensar, mas o ChatGPT faz isso, né? Sobe lá 20 mil páginas e tenta comprar um precatório por ali. Tenta sair com certeza, assim, ó, 98% disso faz sentido. Não vai dar, porque ele não vai saber classificar o documento, o dado é ruim, nenhum processo é igual por si só, então não existe um padrão, entre os tribunais, não existe um padrão entre qual que é a comarca desse ativo. Então o que a gente fez foi simplesmente transformar um mercado que era impossível antes, que todo mundo que tentou falou, deixa quieto, não dá, em alguma coisa cotidiana. Hoje, se você entrar lá na Bazar do Precatório, colocar seu CPF, eu já sei quais são os precatórios que eu posso ou não posso comprar. Você já vai ter um preço instantaneamente. E se essa esteira a gente conseguir registrar, depois da assinatura a gente faz o pagamento mais rápido do mercado, com certeza. E o mais legal, a gente não tem trava de ticket. Então, o nosso ticket médio ele é um ticket muito do varejo, né, que é completamente diferente de todas as estratégias dos nossos concorrentes. E o que a gente pensa para esse produto da Bazar AI é, de fato, a gente desmistificar essa análise jurídica. Isso tem que ser alguma coisa assim, né, trivial. Eu gostei muito de uma provocação que uma pensadora fez, eu esqueci o nome dela agora, acho que depois eu posso trazer, mas que ela fala assim, eu não quero uma AI para escrever livro para mim, eu quero uma AI que lave minha louça, que lave minha roupa. E eu fico pensando, eu também quero, né? Porque na prática eu também quero ter o desejo de fazer as coisas incríveis. Mas fazer essa coisa cotidiana, amorosa, que no final do dia não gera valor para o cliente, se eu conseguir construir uma AI para fazer isso, poxa, acho que aí tem uma inovação muito valorosa, sabe? Uma inovação onde faz muito sentido. Não, perfeito. Um case incrível de vocês, muito legal mesmo. Na prática, o que vocês fizeram foi analisar um mercado que tinha, de certa forma, um filtro, né? Porque, igual você comentou, as grandes instituições não buscavam os precatórios de menor valor porque sabiam que era um baita trabalho. Talvez o custo de oportunidade fosse muito alto. Então, vocês expandiram o mercado, tornaram ele mais eficiente para quem está envolvido nele, e vou chutar aqui que provavelmente as decisões de probabilidade, valor aí estão mais assertivas também, né? Não, com certeza. Hoje em dia, a nossa esteira, né, cada vez mais, ela tem menos dependência humana para ficar olhando, olha, isso está certo ou isso está errado. Porque cada parte que a gente destrava, a gente se transforma muito especialista naquilo. Então, dentro das perguntas da pré-análise, eu já sei na arrancada se eu consigo ou não consigo comprar. Então, eu consegui criar esse modelo de 5 mil precatórios com um advogado. E ele ia analisar os precatórios que faziam muito sentido lá na frente, né? Eu derrubo essa barreira e eu consigo devolver para o cliente uma informação do que ele precisa fazer. Às vezes o cliente tem uma dívida e ele não sabe. Eu consigo falar, olha, você tem essa dívida aqui. Você gostaria de negociá-la? Você gostaria de criar uma alternativa? Então o cliente ele também se sente amparado porque, pô, eu tenho esse precatório, como é que eu faço para resgatar esse dinheiro? Eu não tenho como. E ele não sabe, indo no mercado ali, alguém, né? Muitas vezes ele depende do próprio advogado dele. Aí ele vai ter que pagar o advogado dele para fazer a análise e falar: tá vendo isso aqui? Isso aqui impede que você venda, você vai ter que regularizar a sua situação. E, pô, isso foi um custo para ele, né? E isso toda inteligência faz de graça. Eu devolvo uma informação para o cliente e ele sai pensando assim: poxa, interessante, né? Não sabia dessa questão. Para dentro de casa, né, essa paralelização faz com que eu seja muito agnóstico a qual que é o tamanho, qual que é a natureza desse precatório. Eu tenho lá as minhas regras, essas regras podem ser combinadas com o fundo que vai fazer a aquisição desse precatório, né? A gente, na verdade, acaba fazendo prestação de serviço para esse fundo dentro da base do precatório. E ele opta, olha, eu quero análise standard. Aí eu vou até aqui, beleza.
Eu quero análise premium, eu quero saber tudo sobre esse excedente. Legal também, a gente tem essa opção. Vamos então, né, puxar todas as coisas. Só que em vez de eu ir lá pessoalmente, eu tenho uma inteligência artificial trabalhando para mim, e eu consigo fazer isso em escala e fazer esse negócio girar. Pô, e eu confesso que como uma pessoa de tecnologia, eu também estou curioso para saber que tipo de tecnologia envolveu a construção da Basaro Precatórios ali. Consigo chutar algumas assim, mas queria ouvir de você aí. Como por tecnologia você está falando... Por exemplo, você deu o exemplo de uma pessoa que tem um processo de precatório lá de 20 mil páginas, vai subir no GPT. Pô, não vai sair, porque a pessoa tem que, para começar a fazer uma engenharia de prompt, saber quais perguntas fazer para o GPT. Aí as informações são despadronizadas nas comarcas, então eu imagino que talvez vocês tenham algum tipo de endpoint que bate na comarca. Então como é que foi mais ou menos esse fluxo? Eu sei que é bem complexo, Não, mas é alto legal. nível. Legal, quando a gente estava começando ali, né, a gente sempre tem aquela dúvida do, poxa, tá bom, mas onde é que tá o começo do fio do novelo, né? Qual que é a primeira coisa que eu deveria fazer? E eu aprendi isso com um colega meu que eu trabalhei junto do iFood, né, o Thiago Cardoso, e ele sempre brincava que, poxa, se eu te chamar pra gente ir na Paulista com um macaco que recita Shakespeare em cima de um pedestal, né, vamos fazer isso, né? Você topa? Aí você fala, topo. Em geral, as pessoas falam, não, beleza, então deixa eu ver um pedestal aqui. E ele falava, não, pedestal pode deixar que eu trago. Agora me acha o macaco, né? E a gente ficou se perguntando, poxa, onde é que tá o macaco aqui, né? E essa era uma fase comum no escritório, assim, pô, onde é que tá? Você tá trabalhando no macaco? Sem certeza você tá gastando seu tempo aqui? Então, o lugar onde a gente começou é muito parecido a isso, né? Que você citou. A gente tem um processo muito grande, e na hora que eu passo esse processo para qualquer inteligência artificial, a alucinação é imediata, né? Ele não entende, o processo é muito igual. Então eu preciso começar a quebrar esse processo e identificar o que é banana com banana, o que é laranja com laranja, qual que é a página que eu deveria estar olhando de fato. Então a gente quebrou nosso processo em 3 grandes processos. O primeiro processo é, ter certeza que eu estou indexando esse negócio bem, ou seja, não estou perdendo nenhuma informação, esse negócio não está gastando mais do que tem que gastar, as palavras estão lá e a inteligência entendeu. A segunda parte disso, que a gente colocou, a gente chamou de classificação. Então eu preciso que a inteligência artificial ela entenda e ela me deixe um lastro da onde que ela está tirando esse negócio, que hoje em dia está virando até algo comum, né? Você entra nos principais buscadores com inteligência artificial, ele te diz, tirei daqui. E às vezes é até engraçado, porque isso mostra a riqueza de você criar um algoritmo dentro de casa, porque ele te traz a fonte, aí você vai entrar na fonte, a fonte não disse o que ele está falando. Aí você fala assim, mas você tirou isso aqui de outro lugar, você está mentindo para mim. Então a gente não pode correr esse risco, por isso que a gente internalizou esse processo. E por último, a gente colocou o tomador de decisão. Tudo isso construído, né, na nuvem, tudo isso construído de uma maneira utilizando ali as APIs e fazendo com que esse negócio fosse escalável. E aí a gente colocou o motor de AI, né, também como alguma coisa opcional. A gente trabalha com 3 motores e a gente está o tempo inteiro, a nossa equipe de P&D está testando. Poxa, eu deveria usar esse, eu deveria usar aquele, qual que reage melhor a determinado tipo de produto, né? A gente também fez parcerias com universidades, então a gente tem uma universidade que trabalha com a gente fazendo parte desses algoritmos, né? E aí, por onde a gente começou, né? A gente dividiu o time e falou, poxa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é discutir se nós somos capazes de fazer isso. Então a gente colocou todo mundo numa sala, igual a gente fez antes, 4 pessoas, uma pizza, vamos fazer. Em um mês a gente saiu com o algoritmo. Né? E é engraçada essa história também, porque a primeira vez que eu cheguei lá para o nosso investidor, falei, olha, eu vou fazer precatório com inteligência artificial, ele riu de mim, me deu 2 tapinhas nas costas e falou, legal, beleza, acredito em você sim, né? E desandou, era no começo de 2023. Um pouco tempo depois a gente voltou com a tese na mesa, com o resultado da inteligência artificial, e ele falou, agora eu quero investir em você. Né? Então, acreditar e você ver, poxa, eu sou capaz de fazer isso, a minha empresa é capaz de fazer isso, é super importante na hora de você estar colocando isso, mais do que dizer assim, vou resolver com AI. Não, vai lá, suja a mão, faz, aprende algoritmo, aprende sobre AI, aí depois vai dizer que vai fazer, né? Essa é uma parte interessante. Então, do indexador, a gente percebeu, poxa, esse indexador ele vai ter que ser agnóstico em relação a PDF, imagem, etc.,
A gente percebeu que o classificador ele ia ser super importante para conversar com todo o resto, e a gente percebeu que o tomador de decisão não poderia ser um humano. Teria que ser uma AI que vai dizer e vai falar assim, pô, tá certo isso que tá me falando? Eu tenho certeza nesses pontos? Tudo isso a gente colocou lá no nosso bolo e é parte do nosso segredo, que se eu começar a contar mais aqui, a gente já entra poxa, onde é que tá o mojo aqui, né? Mas essas foram as 3 grandes cabeças e tudo isso dá ali o destino pro ativo para recomendar ou não a aquisição dele. Não, perfeito. Eu sempre pergunto que, primeiro, eu acho super interessante pessoalmente, assim, né, esse tipo de arquitetura, assim, quais em alto nível tecnologias foram envolvidas. E também, acho que é interesse hoje, né, população no geral, não só se preparar e conhecer mais de mas saber, pô, eu tenho esse problema aqui, como é que eu vou resolver, né? Como é que eu acho um macaco que receita Shakespeare? Aí eu acho que um dos objetivos aqui também é ajudar a pavimentar esse caminho, né? Legal. Aí eu fiquei imaginando aqui, Léo, pô, e como que então hoje vocês fazem isso chegar na rua? Assim, tanto a pessoa que tem um precatório e pode entrar, vou chutar aqui, num site de vocês, de perguntar, pô, como é que a pessoa chega, e tem um precatório aqui do meu pai que era vigilante, pô, tem 150 mil em Bragança Paulista. Entra no site, coloca o CPF dele e o processo. Essa é uma saída. Aí tem alguma outra ou esse é o principal? Como é que Legal. funciona? Não, que bom que você colocou esse ponto, né? Porque acho que a primeira coisa que a gente tem na Bazar do Precatório e na Bazar do Consórcio nós somos 2 empresas que, poxa, a gente entende, né, a dor do cliente de, pô, eu tô com esse ativo aqui, ele tá parado, eu quero transformar isso em dinheiro, como que eu faço, né? E a gente entende que essa necessidade ela precisa ser rápida, ela precisa ser instantânea, e a gente, como empresa, sempre tenta brigar pelo melhor preço para esse cliente, né? A gente quer fazer com que esse cliente ele saia satisfeito dali, sabendo que, poxa, é uma antecipação financeira. Então, dentro da antecipação financeira, você vai ter que ter uma perda, né? Então, nossos algoritmos eles são pensados para atender essa necessidade. Imagina, acho que as pessoas é importante elas entenderem aqui que é um business diferente do business de necessidade de consumo, né? Quero uma camiseta, compro. Aqui é o contrário. Imagina uma senhora que esperou 10 anos o processo dela entrar em fase de execução, ela está chegando aos 70 anos, ela não sabe se vai conseguir usufruir desse dinheiro em vida, né? E tá esperando ali a fila do governo sair. E eu chego e falo assim, olha, eu sei que a senhora gostaria de ter tudo, mas o que a senhora acha de receber agora num Pix parte desses valores, né? É o que a gente consegue adiantar. Então, para a gente atender essas pessoas e para a gente chegar nelas, né? A gente precisa primeiro tá em todas as redes, então se você procurar Bazar do Precatório, né, Bazar do Consórcio, você vai achar com certeza. E a segunda coisa que a gente quer se colocar também é estar junto dos advogados e junto aí da área jurídica como opção, né, como, poxa, meu ticket é pequeno, eu não sei quando que eu vou receber, pô, a Bazar do Precatório é a melhor opção para mim porque ela consegue me dar o preço super rápido. Então a gente está buscando fazer parcerias, a gente agora está começando a se posicionar no mercado, né? Eu tenho uma expertise, a gente tem um time que trabalha junto com a gente em relação a mídias pagas, em relação a como é que a gente se posiciona ali nessa parte de marketing pago, mas a gente quer chegar e quer que as pessoas mesmo, pô, eu tenho um precatório, deixa eu colocar meu CPF lá e ver qual que é a oferta da Bazar. Bem ver, né? A gente quer, de fato, que, poxa, seja a melhor oferta do mercado e que a gente consiga gerar esse vínculo e mostrar para o mercado, pô, faz sentido ter uma parceria com essa empresa, sabe? Em 2 minutos tem oferta. Exato. Perfeito, super legal. E como é que você vê aqui, Léo, a evolução desses mercados agora no futuro? Está chegando em inteligência artificial, acho que cada vez mais, assim como vocês, talvez outras empresas comecem a inovar. Quais são as perspectivas futuras assim, para o impacto disso no mercado, você acha? Legal, acho que essa pergunta é boa, né? Porque a gente está em mercados diferentes ali dentro da sua natureza e a Bazar Group ela tem como objetivo aqui trabalhar dentro desses mercados de adiantamento de crédito e fazer dentro desses mercados o mesmo que a gente está fazendo em precatório. Ou seja, pegar ativos que a gente não consegue comprar por algum empecilho humano, alguma questão de escala e tirar essa barreira onde o dado é ruim, onde a tecnologia não está legal, né, e onde a gente consiga colocar a nossa pegada. Então, quando eu olho para esses mercados, eu vejo frentes bem diferentes. Dentro do precatório, a gente está dentro de um universo, que é o ativo jurídico, que eu acho que a gente caminha ali, dentro desse secundário, por uma automatização e por uma facilitação desse adiantamento.
Isso tem dois lados, né? O lado bom desse negócio é que eu coloco mais dinheiro para as pessoas poderem usufruir disso mais rápido e etc. E o lado ruim, na verdade, é que, poxa, gera uma negociação por conta desse ativo, quanto que vale esse precatório e etc. Então a gente tem nessa missão de conseguir entregar o máximo valor para o cliente, eu acho que acaba ajudando, mas no mercado de precatório, em específico, existe essa questão do judiciário, né? Então, é um mercado que só cresce, o judiciário brasileiro, e isso pensando do ponto de vista do governo, esses títulos, eles aumentam e dependem muito da economia. Então, no momento atual, eu vejo que é um mercado que tem muito espaço ainda. Quando eu olho para o mercado de consórcio, aí é um negócio muito legal, porque eu acho que a gente vai viver uma nova era de tudo que a gente está pensando do ponto de vista de mercados financeiros e etc, né? Antigamente a gente queria, eu queria saber onde é que eu estou gastando meus gastos, né? Aí você ficava lá no aplicativo, aí o banco, não sei o que lá, e aí, até hoje é difícil de você olhar um extrato e falar assim, gastei R$ 50 em comida, sei lá, um exemplo. Eu acho que hoje a gente está evoluindo já para, a AI te dizer assim, como é que eu posso gastar melhor no futuro, né? Porque ela já analisou meu passado, ela já descreveu e ela está disruptando esse lado. Isso é um exemplo bobo. Entrando no mercado de consórcio, né? Eu vejo que existe uma possibilidade do secundário dele ficar muito mais integrado, muito mais automático, e as próprias administradoras veem o valor de, tirar um cliente satisfeito, que ele recebe o dinheiro agora, talvez quando ele estiver numa posição melhor, numa situação diferente, ele veja as vantagens de novo do consórcio e entre num grupo para ele, seja de novo um cliente feliz. Agora, aquela pessoa que sai, nunca mais vou fazer esse negócio, talvez ela não cliente seja... mesmo no mercado, né? E do ponto de vista do primário, aí tá beleza, e aí onde a gente começa a atuar, porque eu acho que a blockchain associada à AI vai trazer uma nova capacidade, né, para esse tipo de informação. Um exemplo rápido é, hoje em dia se eu te falo, quer comprar uma cota de consórcio? Acho que a primeira pergunta que você vai falar é, calma, para quê? Mas o consórcio ele tem uma série de informações super ricas. Qual que é a quantidade de participantes do grupo? Quais são os formatos? Quais são os tipos de bem? E informações que muitas vezes ficam na mão de privilegiados. Se você for pensar que na blockchain tudo isso é aberto, né, você vai ter pessoas construindo esses grupos e encontrando qual que é o melhor grupo para mim e uma inteligência artificial te indicando, já analisei aqui seu perfil, já sei aqui, você pode pagar tanto, associando a inflação, isso vai caber no seu bolso se continuar nesse mesmo padrão, e esse grupo é o seu grupo, porque eu já analisei na blockchain, tá tudo lá, entra aqui, cara, você vai ter a menor taxa de administração, você vai ter a melhor valorização do seu dinheiro, e a sua taxa, né, a sua porcentagem aqui, sua probabilidade de ser sorteado é de tanto todos os meses, se der pra você dar lance, o valor indicado é esse. Você fala assim, caramba, esse grupo agora eu quero estar, porque esse grupo é melhor que o financiamento. E isso tira toda a subjetividade desse mercado. Eu quero comprar um carro. Qual a melhor forma de eu fazer isso? Até hoje, eu que trabalho com esse negócio, eu preciso do lápis, da caneta, demora, e às vezes eu fico assim, vale ou não vale a pena, não sei. Então, com a blockchain, eu acho que isso abre com a blockchain, com a IA, isso abre um novo caminho para esse mercado, além do secundário, que é onde a Bazar do Consórcio atua, e é nisso exatamente que a gente está focando lá dentro da empresa, em criar esse ecossistema, né? Mas eu acho que tudo isso a gente ainda tem muita discussão, Drex e um monte de coisa para acontecer. Boa, essa parte então de blockchain, vocês estão começando a tatear agora? Não? E começou igual a Bazar do Precatório, né? Tem uma ideia maluca aí, eu então. sempre discuto que, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo memador. E eu gosto de atuar na empresa da seguinte forma. Eu coloco 90% do time pensando assim, qual que é a minha meta? Que eu preciso bater meu minimum winning game. O que eu preciso fazer agora para a empresa viver? Onde é que a gente tem que chegar? E eu pego 10% da empresa e falo assim, como é que você faz esses outros 90% ser pequeno? E eu coloco 10% da empresa com, metas futuristas, o que a gente vai fazer para disruptar algum mercado, para trabalhar. E meu único compromisso com essa galera é velocidade, tese forte. Tem que ser um negócio que a gente acredita. Sabe aquela coisa que você fala assim, seria legal fazer isso aqui, hein? Mas não. E aí você, coloca 5 prioridades antes e aquilo fica, se der no fim de semana, se minha filha não chorar, eu vejo. Cara, não. Vocês estão separados, a missão de vocês é construir uma nova coisa. Daí surgiu a Bazar do Precatório, desse mesmo modelo. Daí surgiu a Bazar AI, desse mesmo modelo. E daí a gente espera que surjam outras coisas. Mas esse pessoal está bem focado aí, tanto nessa parte de blockchain e blockchain associado ao uso de inteligência artificial, que é uma coisa pioneira, né? Acho que não é o nosso tema aqui. Mas a blockchain hoje, né? A gente está saindo mais ou menos de uma era
de infraestrutura, onde a gente estava falando assim, pô, quais são os blocos que a gente está construindo aqui para começar a saber o que é isso? E entrando para uma era, tá, mas para que a gente usa esse negócio, né? E aí a gente está pensando, pô, como é que eu participo, como é que eu atualizo esses mercados, né? Como é que eu gero valor para o usuário no final do dia, né? Então é isso que esse pessoal tá focado lá dentro da empresa. Não, pô, super legal. Tenho certeza que vai vir algo bacana daí, hein? Pô, Léo, infelizmente nosso tempo tá chegando no final, cara. Queria te agradecer. Passou rápido. Não, mas eu queria te agradecer antes de tudo aí por participar com a gente. Queria destacar que acho que você trouxe ótimos exemplos de como usar a inteligência artificial para resolver problemas, né, específicos ali do negócio. E, pô, com certeza estão agregando valor não só para a empresa, mas para o mercado como um todo, cara. Então, obrigado por participar aí. Pô, obrigado pela oportunidade, que foi muito legal o papo. Acho que se aventurar com inteligência artificial, né, ele requer algumas coisas iniciais, né, e se eu tivesse que te falar, pô, por onde eu começaria de novo, né, acho que a primeira coisa que eu faria é, sem dúvida nenhuma, não pensar na AI como uma coisa óbvia, que eu já sei o que ela vai dar, e também perder um pouco do medo desse negócio. Então estudar, ver como é que ela é feita, entender um pouco ali de como ela foi construída e como que ela foi concebida. A segunda coisa é fugir da palavra modelo, né? Eu bati muito tempo na palavra, não, tem que ter modelo, tem que ter modelo. O modelo, no final do dia, ele é commodity. Alguém vai chegar e vai fazer o próximo GPT, alguém vai chegar e vai fazer a próxima coisa, você vai ficar assim, caramba, mas eu usava o outro, e aí, o que aconteceu? Então, o que é muito importante aqui? Você ter uma esteira que funcione, você saber dentro da sua esteira qual que é o papel da AI, o que ela está mudando no final do dia. E a terceira coisa que eu acho que é a mais importante é não subestimar os profissionais. Você ter alguém que está saindo ali da universidade, alguém que estudou linguagem natural, alguém que, poxa, sabe o que está fazendo nesse ponto, acelera muito a sua empresa, do que colocar um desenvolvedor e falar, pô, integra aí com o ChatGPT, né? E é isso que a gente está fazendo lá dentro da Bazar, esse é o caminho que a gente está seguindo. E, poxa, muito obrigado pela oportunidade aqui e espero que o pessoal coloque lá o CPF, coloque lá a cota e teste a nossa AI. Perfeito. Como que a turma pode encontrar vocês lá? Tanto nas nossas redes sociais quanto através do nosso site, né? A gente tem Bazar do Consórcio e Bazar do Precatório, www.bazardoconsórcio.com.br, www.bazardoprecatório.com.br. E se quiser também se conectar comigo através do LinkedIn, adoro lá, tô sempre por lá e a gente bate um papo. Maravilha. Obrigado de novo, Léo. Obrigado você, Diogo. Então é isso, pessoal. Este foi mais um Acelera Aí. Obrigado por nos acompanhar até o final deste episódio. Acompanhe nossas mídias, nos siga nossas redes, porque na próxima semana teremos mais novidades e conversas interessantes com profissionais de mercado e empreendedores sobre como eles têm utilizado inteligência artificial para transformar nossos negócios.